Oi, 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 tô de volta então para a gente continuar os nossos estudos. Aqui a nossa próxima aula agora, que vai aparecer aí na tua rota, é a questão do empregado. Então a gente vai, nesse bloquinho de 30 minutos, esmiuçar especificamente a figura do empregado. Quais são as espécies e características de cada uma das espécies. Então vamos lá, colocar aqui no nosso material. Opa, ficou um negócio em branco, mas já vai aparecer, calma aí. Empregado, tá aí. Então, vamos conversar sobre ele. O empregado, você vai ver que existem várias espécies de empregado. Um deles, inclusive, você já estudou, que é o empregado doméstico. Se você está acompanhando o curso na ordem, talvez você pegue essas aulas da rota em momentos diferentes. Você vai ter uma aula específica sobre empregado doméstico, com o professor Sabino. Então, ele lá vai esmiuçar, acho que é o Sabino, com quase certeza. Ele vai esmiuçar a questão do empregado doméstico. Mas as outras espécies de empregado, a gente vai estudar aqui. Essa primeira espécie, eu nem precisaria falar. Por quê? É, Essa espécie é básica. O empregado comum, que alguns gostam de chamar também de empregado urbano, é aquele empregado que trabalha com os requisitos da relação de emprego, ou seja, que trabalha com pessoalidade, vamos falar na ordem do SHOP, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, é empregado comum, empregado que trabalha com aquelas características normais da relação de emprego. Dispensa explicações. Ele tem que ter primeiro, pessoalidade, impossibilidade de substituição, habitualidade, trabalhar com uma certa constância, onerosidade, tem que receber salário e subordinação, esqueci, subordinação, está sujeito a ordens. Então aqui não tem discussão, a gente não precisa ficar falando dele. Vou para os demais, tá? Segundo empregado que me interessa. Esse me interessa demais da conta. Aliás, tá. Deixa aqui, faz de conta que você nunca viu isso, porque a gente vai ter que falar sobre algumas coisas das características do teletrabalho. Empregado em domicílio. Você tem um fundamento legal aí, artigo 6º da CLT e mais os artigos 75A e seguintes. Saiu as, o corretor deve ter corrigido, né? 75A e seguintes da CLT. O que acontece? Esse artigo 75A e seguintes da CLT, ele trata especificamente do teletrabalhador. Então, eu já vou falar da diferença, mas eu preciso que você entenda que esse, dali para frente, é o teletrabalhador. O sexto, que vai falar do trabalho em domicílio de uma forma geral. Então, vamos começar tentando entender o que é o trabalho em domicílio. Trabalho em domicílio, eu sei que a nossa tendência é pensar, eu trabalho na casa do trabalhador, mas não é necessariamente isso. Eu quero que você pense que o trabalho em domicílio é o trabalho no local escolhido pelo trabalhador. Normalmente, quem escolhe onde você vai trabalhar é o seu empregador. Normalmente. No trabalho em domicílio, você que escolhe. Tudo bem, o normal é trabalhar em casa. É isso, né? O normal é trabalhar na tua casa, trabalho em domicílio. Mas, como eu estou agora, por exemplo. Mas, você pode, lógico, hoje em dia, trabalhar do carro, do seu celular. Você pode trabalhar da casa do seu namorado, enfim. Então, essa ideia de trabalhar em casa não é tão restrita assim. Quero que você pense que é trabalho no local escolhido pelo trabalhador. E aí, eu preciso que você entenda, a gente tem que sair daqui com isso combinado, que o trabalho em domicílio ele tem duas espécies, não sei se você notou, mas existe o trabalho em domicílio tradicional e existe o trabalho em domicílio que é chamado teletrabalho, que no popular as pessoas chamam de home office. Pelo amor de Deus, perca esse vício de chamar de home office. O termo correto é teletrabalho, porque home office é o espaço. Isso aqui onde eu estou, ó, é o meu home office. Mas eu estou em teletrabalho, então eu preciso que você entenda essa terminologia correta. Muito bem. O trabalho em domicílio, o que diferencia? O que diferencia os dois, o tradicional do teletrabalho? O que diferencia o teletrabalho é feito mediante, é difícil falar, com a utilização, melhor, não mediante, com a utilização de meios telemáticos de comunicação. O teletrabalho então, é feito com a utilização de meios telemáticos, teletrabalho telemáticos de comunicação.
Basicamente, é o trabalho feito via internet, via celular. Essas coisas de tecnologia. Isso é o teletrabalho, tá? No trabalho em domicílio tradicional, não há esse tipo de comunicação com o empregador. O grande exemplo de trabalho em domicílio tradicional que nós temos é o da costureira. Costureiros, não vou ser sexista aqui, costureiros de um modo geral, trabalham nesse regime de trabalho em domicílio. Por quê? Como é que funciona? Ah, eu sou costureira da Zara. Ótimo. Eu vou lá na Zara, eu pego as peças que ela selecionou para eu costurar, pego o material, levo para minha casa, costuro, depois eu vou lá e entrego. Eles me dão um prazo para entregar, superado esse prazo, eu vou lá e entrego o que eu costurei. Então, a pessoa trabalha na casa dela. Esse é um trabalho em domicílio tradicional, que a gente tem ainda hoje, costura é um grande exemplo. Mas a gente tem também essa figura do teletrabalho, que é que a gente vai aprofundar, porque tem maior chance de cair na sua prova. Mas só para você entender, nos dois casos, tanto no trabalho em domicílio tradicional quanto no teletrabalho, o artigo 6º da CLT que apareceu diz o seguinte: se presentes os requisitos da relação de emprego, não há diferença entre o empregado comum e o empregado em domicílio. Então, se presente subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, é perfeitamente possível que eu tenha um empregado que trabalhe na casa dele, trabalhe em domicílio, ou trabalhe do carro dele, em teletrabalho. Não há diferença. Ele tem todos os direitos, ele tem férias, tem 13º, tem tudo. Então é isso que eu quero que você entenda. É lógico que no trabalho à distância, esse tipo de trabalho, a gente tem alguns requisitos da relação de emprego que vão ser mitigados. Por exemplo, pense na subordinação. A subordinação acaba sendo mitigada, porque o dono está longe, é isso. Até a pessoalidade pode ser mitigada. Quem me garante que é a Maria que vai costurar aquela roupa, que ela não vai pedir para a filha dela ajudar? Mas ainda assim a gente meio que faz vistas grossas e segue. E segue, porque estando presentes os requisitos da relação de emprego, existe relação de emprego e não há diferença entre o empregado comum e o empregado em domicílio. Tá bom? É isso que diz o artigo 6º. Agora, a gente vai aprofundar com o teletrabalho. Eu vou colocar de novo para você ver. Artigo 75A e seguintes da CLT. 75A e seguintes da CLT. A gente vai conversar agora sobre as características do teletrabalho. Você já entendeu que o teletrabalho é realizado por intermédio dessas tecnologias, dessas coisas de telecomunicação, né? Já entendeu? Tá. Então, o que eu preciso saber além disso? Eita, cadê? Peraí que meu controlinho... Aqui, agora foi. O que eu preciso saber além disso? Bom, em primeiro lugar, eu preciso saber que existe uma diferença fundamental entre o teletrabalho e o trabalho externo. Por quê? No trabalho externo, a pessoa também não trabalha na empresa, mas quem determina o local de trabalho é o empregador. Lembra que eu falei que no trabalho em domicílio, no teletrabalho, é você que decide onde você vai trabalhar? Trabalho externo não é assim, é o teu empregador que vai dizer onde é que você vai trabalhar. Então você é, por exemplo, um motorista de ônibus, é um trabalhador externo, você é um vendedor externo, é um trabalhador externo. Então isso consta, inclusive, do artigo 75A da CLT. Não confunda, é mais ou menos assim, não confundir teletrabalho com trabalho externo, porque não tem nada a ver. Ok? Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto importante, a CLT diz que o teletrabalho é aquele realizado preponderantemente fora do estabelecimento. Preponderantemente fora do estabelecimento. Olha essa palavra. Preponderantemente. Significa que é possível, então, é possível realizar certas atividades na empresa? É possível comparecer esporadicamente à empresa? Sim. A CLT diz que é perfeitamente possível que um teletrabalhador continue sendo teletrabalhador se ele comparece esporadicamente à empresa. Não entra na vida real. Ah, e se eu trabalhar 2 dias na empresa e 3 fora? Não sei, não cai na sua prova. Na sua prova eles vão contar o caso básico do trabalhador que é um teletrabalhador, mas sei lá, de tempos em tempos ele tem que ir para a matriz para fazer uma reunião, de tempos em tempos ele tem que ir lá na empresa para fazer um treinamento. É isso que vai cair na sua prova, tá bom? Então, ele pode comparecer? Pode comparecer à empresa esporadicamente. Opa, fiz besteira, desculpa. Que não há comprometimento aqui no caso do teletrabalho. Apertei dedinho nervoso, apertei a vinheta de novo, senão ficou doido, tá? Bom, continuemos. Outro aspecto importante, alternância de regimes. O que eu chamo de alternância de regimes? Olha só, vou colocar aqui na minha lousa. Você sempre trabalhou de casa, aí um belo dia a sua empresa fala: agora você vai voltar a trabalhar na sede da empresa, dentro do estabelecimento.
Ou o contrário, se sempre trabalhou na sede da empresa e um belo dia a empresa chega para você e fala: agora, parabéns, você vai trabalhar de casa. Isso pode? É possível essa alternância de regimes? Resposta: a CLT diz que sim, que é possível a alternância de regimes, mas alguns requisitos têm que ser observados. Quais requisitos? Olha só. O vermelho é mais simples. Regime presencial para teletrabalho. É perfeitamente possível que se faça essa alteração do contrato desde que haja acordo entre as partes. Eita, tá ruim aqui, mas tudo bem, você entendeu. Desde que haja acordo entre as partes. Desde que as partes concordem em que vá haver essa transferência. Tem que ser registrado num aditivo contratual. Tá? Então tem que ter o acordo registrado em aditivo contratual. Agora, quando você está trabalhando em casa e a empresa determina que você vá para a sede, deve ser garantido, não se fala nada em acordo, isso é interessante. Tá? Eu, por exemplo, entendo que tem que ter acordo também, mas por causa do artigo 468 da CLT. Mas eles não vão entrar nesse detalhe na sua prova. O que eles vão te perguntar é, o que tem que fazer para transferir da casa para a sede, que é o preto aqui na sua lousa? Deve ser garantido um prazo mínimo de transição de 15 dias. Mesmo porque a pessoa trabalhava de pijama, ela vai ter que comprar roupa, concorda? Então, o empregador pode determinar que a pessoa passe a trabalhar na sede. CLT não prevê nada de acordo. Então, se perguntarem para você, precisa ter acordo? Em tese, não. Eu tenho um entendimento diferente, mas enfim, nas minhas sentenças eu dou o entendimento que eu achar mais justo, né? Mas assim, para sua prova não precisa de acordo, não tem nada falando de acordo, mas o que precisa é dar um prazo de transição de 15 dias para a pessoa se acostumar com a ideia de que ela vai ter que mudar, vai ter que passar a trabalhar na sede. É isso. Porque é o que eu te falei, a pessoa trabalha de pijama, ela não tem nem roupa para trabalhar. Para mulheres, a gente sabe que isso é muito importante. Então, ela vai precisar de um tempo para se adaptar a essa nova realidade dela. Prazo de transição de 15 dias. Certo? Continuemos, vamos voltar ao PPT. Aqui. O que mais que eu tenho que saber? Ah, sim. Depende de previsão expressa no contrato de trabalho. Devia já ter falado isso antes, não sei porque que ficou aí no final, mas tudo bem. Você tem que colocar expressamente no contrato de trabalho, tá? E além disso, duas coisas que eu quero discutir com você, já vou colocar tudo aqui. Para começar, responsabilidade pelos equipamentos. Quando você muda, começa a trabalhar em casa, e muita gente está enfrentando essa realidade agora nesse período, você precisa de equipamentos. Eu mesmo, por exemplo, eu comprei para gravar essas aulas aqui, é que eu não sou empregada, mas né, eu comprei câmera, computador eu já tinha, eu comprei luminária, eu comprei isso aqui, eu comprei um aplicativo que transmite a lousa. A dúvida é, quem tem que arcar com esses equipamentos? Me esqueça, faz de conta que eu sou empregada, tá? Eu não sou empregada, mas vamos imaginar que eu fosse empregada, tivesse vínculos de emprego com o meu curso. Quem é que tem que arcar com toda essa parafernália, esses equipamentos, o computador, enfim, a iluminação, a internet? Quem é que tem que arcar? Na hora eu sei que você me respondeu empregador, e não é. Não é. A CLT diz que as partes vão combinar quem vai arcar com esses custos. É um absurdo, né? É um absurdo, um absurdo. Eu não concordo, eu não aplico esse artigo. Eu mando o empregador pagar, porque eu acho que é inconstitucional. Mas para a sua prova, esqueça o que eu acho. Mais uma vez, esqueça o que eu acho. Quem vai combinar, quem vai pagar são as partes. As próprias partes combinam entre elas quem é que vai arcar com esses custos todos. Esquisito, né? Mas, de qualquer forma, se o empregador decidir arcar com esses custos todos, os valores não terão natureza salarial. Os bens que ele der para o seu empregado, os valores que ele pagar para o empregado a título de custos, de despesa, etc., não terão natureza salarial. Pelo menos isso. Então, não incide INSS, FGTS, etc. Ok? Muito bem. Ah, sim, quase que eu me esqueço. E a questão de acidentes do trabalho? Eu sei que todo mundo quer saber se é possível acontecer um acidente de trabalho em regime de teletrabalho. É, tá bom? É possível. Não vai cair na tua prova, mas é possível. Se, por exemplo, a minha lâmpada pegar fogo e eu me machucar, é um acidente do trabalho. Sim, é um acidente do trabalho. Estou trabalhando, não estou, mas isso não vai cair na sua prova. O que vai cair na sua prova é o tal do termo de compromisso que é previsto pela CLT.
O artigo, deixa eu colar o artigo, acho que é o 75E. Só colar, isso mesmo. Artigo 75E diz que o empregador, obviamente, tem que instruir o empregado quanto a possíveis riscos decorrentes do trabalho em casa, do trabalho em teletrabalho. Tipo, não precisa ser em casa. Então, trabalhar no celular enquanto está dirigindo, coisa que eu nunca faço, mas nunca. Então, assim, o empregador tem que alertar, tem que orientar o empregado com relação a eventuais riscos. E, obrigatoriamente, o empregado vai ter que assinar um termo de compromisso dizendo que ele está ciente desses riscos. Então, o empregador vai ter que dar um termo de compromisso para o empregado assinar dizendo que está ciente, que tem conhecimento. Nitidamente, a lei quis evitar acidente do trabalho. Quis falar, ele assinou, então ele sabe não tem acidente. Gente, tem acidente mesmo assim. Você pode estar ciente que vai ter um acidente mesmo assim. Tá? Mas é só para você saber, então, que tem que ter essa assinatura desse termo de compromisso. Ok? Uma última coisa é algo que, na verdade, não tem a ver com a nossa aula de hoje, mas eu quero falar. Não sei se você já estudou isso, ou você vai estudar em alguma aula, com certeza. Teletrabalho não tem controle de jornada. O teletrabalhador está desobrigado de controle de jornada, o que é ótimo para a empresa, porque o cara pode trabalhar de madrugada, aquela coisa toda, que não vai ganhar hora extra, não vai ganhar adicional noturno. O artigo 62.3 da CLT isenta a empresa de controlar a jornada do trabalhador, do teletrabalhador. É um absurdo, mas está aí. Certo? Então tá bom, você vê que eu acho um monte de coisa um absurdo aqui nessa parte de teletrabalho. E tem gente que fala, ai, mas como é que vai fazer para controlar? Cara, tem tantos meios, não é? As pessoas conseguem até acessar a conta do banco do outro pelo computador, pela internet, por que não controlar a jornada? Mas nós não vamos entrar nesse mérito. Vamos seguir a aula aqui. Bom, próximo empregado que eu quero ver com você. Ué, eu pulei um? Peraí, deixa eu ver. Ah, não, tá. Achei que eu tinha errado. O hipersuficiente tá aqui, ótimo. Bom, próximo empregado que eu quero ver com você é esse carinha aí. Empregado rural. Bom, você está aí com o artigo, mas eu quero começar com você falando um pouquinho sobre o conceito desse cara, porque por enquanto é o que mais nos interessa. Os direitos a gente vai estudar ao longo do nosso curso. Mas o conceito. Quem é o empregado rural? Atenção. Empregado rural é o empregado que trabalha com o shop, que trabalha com os requisitos da relação de emprego, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Então, é um empregado que trabalha com o shop. Em prédio rural ou rústico para empregador rural. Vou usar a luz aqui. Trabalha com o shop em prédio rural ou rústico. Vou colocar. Então, ele trabalha com o shop em prédio. Não saiu acento, mas tudo bem. Rural ou rústico para empregador rural. Eu já vou te dizer que de tudo isso que está aqui na tua lousa, o mais importante é isso aqui, ó, para empregador rural. O empregado rural é um empregado como outro qualquer. Ele tem todos os requisitos da relação de emprego. Mas o que vai diferenciar é para quem ele trabalha. A gente tem mania de achar que é empregado rural. Ah, é empregado rural quem trabalha no campo. Ah, é empregado rural quem tira leite da vaca. Não. É empregado rural quem trabalha para uma empresa rural, independentemente de onde ele trabalha e do que ele faz. Você pode ser motorista e ser empregado rural. Você pode ser técnico de TI e ser empregado rural. Para você identificar um rural na tua prova, ela vai dizer assim: João é técnico em tecnologia da informação e trabalha para a empresa rural X. A sua prova tem que informar se a empresa é rural ou não, porque você não é obrigado a saber se a empresa é rural ou não. Eu não sou obrigada a saber. Eu preciso que alguém me diga. Eu, juíza, não sou obrigada a saber se a empresa é rural ou não. Eu não tenho esse conhecimento. Mas se falar que o João é empregado da empresa rural, eu sei que ele é rural, independentemente do que ele faz, independentemente de onde ele trabalha. Aí você vai falar, Renata, tá errado, porque você colocou aqui, ó, que tem que trabalhar em prédio rural ou rústico. Só que o prédio rural é o que fica no campo, o rústico fica na cidade. Esse é o entendimento da doutrina. Então, eu posso ser rural trabalhando na Faria Lima. Sabe os Faria Limers, né? Aquela coisa metidez toda lá, que me dá um leve nojo, assim, básico, mas enfim. Então, é possível que você seja rural trabalhando no World Trade Center da sua cidade, trabalhando na principal avenida da sua cidade, porque o que me interessa trabalha com uma empresa rural? Trabalha, então é rural. Não é legal? Eu acho bem legal esse conceito.
Se você notar, deixa eu voltar aqui no nosso... Cadê? Aqui, ó. Alguns direitos. Se você notar, eu coloquei aqui no nosso PPT que a gente vai falar sobre alguns direitos do empregado rural. Na verdade, a gente vai estudar esses direitos no decorrer das nossas aulas. Eu queria falar de um direito só, que eu não tá nem no PPT, mas eu quero falar só para você já associar, porque é o direito que mais cai na prova. O adicional noturno. Lembra? Ai, meu Deus. Ai, Renata, eu nunca entendi esse negócio de adicional noturno. Você vai entender nas aulas, calma. Vai ter uma aula sobre isso. Mas você lembra que é assim, ó, no meio urbano, como é que funciona o adicional noturno? A hora noturna. Bom, eu considero horário noturno das 22 às 5. Isso é o horário noturno, das 22 às 5. 22, né? 10 da noite às 5 da manhã. E quem trabalha ganha um adicional que é de 20%. Só que a hora noturna, no meio urbano, tô falando no meio urbano, ela é reduzida. Lembra? É das 22 às 5. Deixa eu fazer uma tabelinha. Não custa, vai. Não custa, porque assim aí você já fica com isso aqui pronto. Quer ver? Ó, vamos fazer uma tabelinha. Biita. Ó. Então, eu vou colocar meio urbano e depois a gente faz do meio rural. No meio urbano, o adicional noturno, então, ele é pago para quem trabalha das 22 até as 5. Esse é o período noturno. O adicional noturno é de 20% do salário. Você vai ganhar 20% a mais na hora, da sua hora, porque você trabalha à noite. E a hora é uma hora noturna ficta ou reduzida, que a gente chama, vou colocar reduzida. Hora noturna ficta ou reduzida, porque a hora, na verdade, ela é de 52 minutos e 30 segundos. Tem gente que me pergunta, por que, Renata? Eu falo, porque sim, engula. A hora noturna no meio urbano é... Opa, que besteira. A hora noturna no meio urbano é reduzida. É de 52 minutos e 30 segundos. Aceita? Eu ia falar aceita que dói menos, mas eu aprendi que isso aí não é uma expressão de estupro. Eu nunca mais vou usar. É uma expressão machista. Então, aceite. Aceite, tá? A CLT colocou que é uma hora reduzida. E no meio rural? No meio rural vai mudar. Eu vou até mudar a cor, ó. Vou colocar em vermelhinho. Meio rural. Como é que funciona no meio rural? Não vai ser das 22 às 5. Na verdade, depende. Por quê? Na agricultura, vai ser das 21 às 5. E na pecuária, das 20 às 4. Sabe como você decora? O boi acorda mais cedo. Eu tenho uma amiga que decorou assim, o boi tem 4 patas. Então começa, os bichinhos têm 4 patas, começa às 4. A jornada diurna. Mas eu decorei, o boi acorda mais cedo. Então na agricultura vai das 21 às 5 e na pecuária vai das 20 às 4. O adicional é maior, ele é de 25%. Olha que legal. Eita, cadê meu porcento mesmo? Sumiu. Ah, ué, eu não lembro mais como é que faz porcento. Vocês devem estar vendo rindo de mim, né? Mas... Tá, então, é de 25%. Sumiu mesmo. Tá, vou escrever. É de 25%. E, além disso, a hora é normal. Como assim a hora é normal? A hora é de 60 minutos, normal. Não tem esse negócio de hora reduzida, não. É uma hora de... agora eu lembrei como faz. 60 minutos. Certo? Então essas são as diferenças aqui. Adicional noturno do meio rural e adicional noturno do meio urbano. É só para você lembrar. Então adicional é maior, essa coisa toda. Tá bom? Você vai ver outras coisas depois, mas por enquanto o direito que eu queria pontuar para você era esse. Para a gente fechar a nossa aula, nós vamos conversar sobre uma última espécie de empregado, já que o empregado doméstico você já viu, então não me interessa. Nós vamos conversar sobre o tal do hipersuficiente. Eu não gosto desse nome, foi um nome criado pela doutrina, mas eu eu aceito, tá? Eu me rendo a ele. O hipersuficiente é uma criação da reforma trabalhista que está nesse artigo 444, parágrafo único da CLT. Aí você vai ler esse artigo 444 e você vai falar, Renata, não está falando de hipersuficiente. Acredite, nossa, já foi tudo bem. Acredite, está. Por quê? Quem é o hipersuficiente? O hipersuficiente é um empregado que pode negociar
diretamente direitos com seu empregador. Então, o empregado que pode chegar numa mesa de negociação e negociar diretamente com seu empregador. O normal é não poder negociar direitos com o seu empregador. Lógico, você pode negociar salário para aumentar e tal. Mas a ideia do hipersuficiente é que ele pode reduzir direitos. Ele pode negociar para reduzir direitos. A gente vai ver que direitos ele pode reduzir, etc. Mas entenda isso, não é o normal. O normal é você só poder negociar a redução de direitos com o sindicato. Mas o hipersuficiente ele pode negociar a redução de direitos diretamente com o empregador. Quem é o hipersuficiente? O hipersuficiente, vou colocar aqui, ó. Para ele ser considerado hipersuficiente, ele tem que preencher dois requisitos cumulativos. Então, o primeiro requisito é ele tem que ganhar igual ou mais do que 2 vezes o teto da Previdência Social. Hoje, isso dá mais ou menos R$12.000. Então, para ser hipersuficiente, você tem que ganhar igual ou mais do que 2 vezes o teto da Previdência. E, além disso, você tem que ter nível superior. Essa canetinha é horrível, mas acho que deu para entender, né? Tem que ter nível superior, tem que ter diploma de nível superior. Preenchidos esses 2 requisitos, você pode negociar diretamente direitos com seu empregador. Você vai ter uma lição de casa dessa aula de hoje. Eu odeio. Então não vai passar no OAB? Tem que fazer lição de casa, não tem jeito. Você vai dar uma lida para mim no artigo 611-A da CLT. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. 611-A, ele, ó. 611-A da CLT, que traz os direitos que esse cara pode negociar com o empregador. E depois você vai ler o 611-B, que traz os direitos que ele não pode negociar de jeito nenhum. Você vai ler já para mim, porque a gente vai voltar nesses artigos quando a gente for falar de negociação pelo sindicato. Porque a regra é a mesma. O sindicato pode negociar com o empregador diretamente os direitos do artigo 611-A e não pode negociar do 611-B. Então eu quero que você já leia para você conhecer. Eu só vou te dar alguns exemplos. Ele pode, por exemplo, negociar a redução de intervalo. Em vez de fazer 1 hora, fazer 30 minutos. Ele pode, tá lá. Ele pode negociar grau de insalubridade. Em vez de ganhar 40%, ganhar só 20%. Ele pode. Ele pode trocar dia de feriado. Efetuar troca de dia de feriado, sabe? Vai cair numa sexta, vamos trocar para uma quarta. Não sei porque ele faria isso, mas enfim. Ele pode negociar a troca de dia de feriado. E há outras coisas. Banco de horas, PLR, métodos alternativos de controle de jornada. Tá tudo lá, mas eu quero que você leia, porque quando chegar na aula de direito sindical, a gente vai esmiuçar. Só que eu quero já que você entenda que o que o sindicato pode negociar, o hipersuficiente também pode, porque tá na CLT que ele pode negociar. E o 611-B traz os direitos que ele não pode negociar. Você vai ter que ler também, que são muitos. Para você associar, pense que direitos constitucionais ele não pode negociar. Por exemplo, não pode reduzir férias. Em vez de 30 dias, vou fazer só 10, não. Não pode reduzir 13º salário. Não pode tirar FGTS, porque são direitos constitucionais. Aí não pode. Tá lá tudo no 611-B, tá? Depois a gente vai esmiuçar. Para fechar, queria falar uma última coisa com você, que eu vou usar minha lousa. Cuidado, por quê? Você não pode confundir o hipersuficiente com o empregado que pode fazer arbitragem. Isso já caiu na OAB. Arbitragem. Tem gente que fala, o hipersuficiente é o empregado que pode fazer arbitragem. E não é verdade. São figuras diferentes. O cara que pode fazer arbitragem está lá no artigo 507-A da CLT. É esse carinha que pode fazer arbitragem. O cara que está no artigo 507-A da CLT. E quem é ele? É o cara que ganha acima de 2 vezes o teto... Oh, Jesus, agora não funciona mais. Da Previdência Social. Ficou teta, né? Ninguém viu. Teto da Previdência Social. Pronto. É o cara que ganha 2 vezes... acima de 2 vezes... Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo aqui? Close. Acima de 2 vezes o teto da Previdência Social. Compare. É um requisito só. Ele não precisa ter nível superior. O hipersuficiente, para ser hiper, ele precisa ter nível superior. Para fazer arbitragem, não precisa.
basta ganhar, e aqui ó, o hiper tem que ganhar acima ou igual. Para fazer arbitragem tem que ganhar acima, se ganhar igual não pode. Percebeu? Já caiu no AB. Eu juro para você que já caiu. Eles colocaram assim: o empregado que pode fazer arbitragem no contrato de trabalho é, dois pontos. Letra A, aquele que ganha acima de 2 vezes o teto da Previdência. Letra B, aquele que ganha igual ou mais do que 2 vezes o teto da Previdência e tem nível superior. Cuidado para não confundir. O hipersuficiente, lógico, ele entra nesse conceito também. Ou às vezes não, porque ele pode ganhar só igual, né? Se ele ganhar igual ao teto da Previdência, ele não entra nesse conceito. Então, são figuras diferentes. Deu para entender? Beleza? É isso. Passei do meu tempo, mas falei tudo o que eu queria falar. Agradeço muito a sua atenção e a gente vai se cruzar em outros encontros aí. Então, me aguarde, que eu voltarei para falar de mais coisas que caem e não caem na sua prova. Você sabe que eu nunca respondo o que não cai na prova. Beleza? Obrigada, viu? Até a próxima.